Que eu saiba, as promessas estão nos profetas do Antigo Testamento que falavam sobre Cristo, então elas já se cumpriram. Elas já se cumpriram em Cristo. E tem as palavras de Cristo sobre o reino vindouro, essas vão se cumprir. Agora, sobre o seu carro, o seu trabalho, o dinheiro que você vai ter, a mala que te viram para viajar, eu não posso falar porque não está na palavra. Vai perguntar para quem te fez a promessa e creia nele. Porque de repente Deus nem faz parte dessas coisas e você está tão decepcionado pela fé de uma coisa que nem foi Deus que disse. Você lê o Evangelho? Espero que você leia sempre. Faça o caminho das letras. Mas vamos lá. Vamos tentar lembrar algumas vezes que Deus se manifestou do céu de maneira sobrenatural em Cristo. Quando Ele nasce. Quando Ele nasce, anjos cantam no céu, os pastores do campo veem aquilo e vão até a estalagem onde Ele está e viram o menino. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. É o cântico dos anjos que apareceram falando sobre o menino que nasceu. Um outro momento, Deus fala do céu, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, quando ele é batizado por João Batista e começa o seu ministério na terra. É um momento também. Esse momento aqui é quando Jesus se transfigura e conversa com Elias e Moisés, mas eu preciso ler para você o que eles estão conversando. Lucas 9:30. Lucas 9:30 e 31. Eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória, falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. E aí diz que eles estavam ali conversando e veio a nuvem e veio a glória e Deus falou, esse é meu filho amado. Quando eles falavam sobre a morte, quando ele é crucificado e morre, que diz que houve trevas sobre toda a terra, o véu do templo se rasgou, pessoas que haviam morrido ressuscitaram naquele dia, e até os soldados batiam no peito e falavam, ele era mesmo filho de Deus. O universo se movimentou na morte de Cristo. É muito interessante perceber que em todos esses momentos que o céu desce, quando ele nasce para ser gente, pisando nesse chão, quando ele fala sobre a sua morte, porque morte é coisa de gente, quando ele é batizado para começar o seu ministério nessa terra, Deus fala. E quando ele morre na cruz, que é coisa de gente. Você já leu os evangelhos, já percebeu isso. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Quando Jesus acalmou a tempestade, nós já passamos por esse texto, do céu não desceu. Quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, não apareceram anjos. Ou quando ele cura a grande febre que tinha a sogra de Pedro, ou quando ele liberta um paralítico que não andava, como nós já passamos também por esse texto, não houve nenhuma cantoria, nem Deus desceu e falou, está vendo esse milagre? Foi meu filho que fez. Lembre, estou lembrando alguns milagres para você. Não é interessante isso? Não é interessante isso, irmãos? Nenhum dos milagres, grandes milagres que Jesus fez, nem quando ele multiplicou o pão, algumas semanas atrás, e alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, não apareceu nenhum anjo para dizer, vocês estão vendo esse milagre? Esse aqui é meu filho, e os anjos do céu, não teve. A Bíblia, o Evangelho nos relata grandes manifestações de Deus em momentos da grande humanidade de Cristo. Quando ele nasce, quando ele começa o seu ministério entre os homens, quando ele fala da sua morte, quando ele morre na cruz. Isso aqui. Nossa religião não pode ser uma fuga disso aqui, porque é nisso aqui que ele trabalha. Vamos fazer tenda aqui em cima? É muito bom os momentos de grande experiência com Deus. São muito marcantes para nós. Eles confirmam que Jesus é o Filho de Deus.
Mas a coisa se manifesta e acontece no chão da vida. Infelizmente a religião evangélica quer tirar as pessoas do chão da vida como se fosse um bang jump, ao contrário. Vai você pular, ele te puxa para cima. Aí a coisa está muito ruim, preciso ir para a igreja para acontecer alguma coisa, beber alguma coisa, tomar alguma... Bom, alguns vão para o boteco, encher a cara para afogar as mágoas, e outro vai para a igreja para ficar 3 horas cantando suado até receber alguma coisa, para também fugir do problema, porque quando ele sai lá fora o problema continua. Veja, eu não estou dizendo a você que Deus não existe, claro que Ele existe, pelo amor de Deus, eu sou pastor. Nem que Deus não faça coisas sobrenaturais, é claro que Ele faz. Aliás, Ele libertou, e quando Ele libertou o menino que tinha um demônio que ninguém conseguia libertar, nenhum anjo desceu. E quando se maravilharam e disseram, que coisas incríveis Ele tem feito, Ele falou, psh, 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 psh. Ouçam o que eu tenho a dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Em nenhum dos milagres de Jesus, e nem nos momentos de glorificação, e nem quando o céu desceu para dizer, esse é meu filho, você nunca leu que Jesus fez festa. Não sou eu que estou dizendo, irmão. Você lê o Evangelho. E se você não lê, vá ler, e depois você venha me cobrar se você achar algum momento em que Jesus disse, caraca, que milagre foi esse, mano? Cata as pessoas agora, traz mais uns aqui, faz uma fila. Judas, cobra o ingresso. Não, Judas não. Você, toma a pega. Não, você não crê em nada. Aliás, teve situações em que Jesus disse, não falem nada a ninguém. Curou o leproso, vai e fala com o sacerdote. Ou mesmo quando desceram do monte, eles não falaram nada por dias, porque Ele disse, não é chegada ainda a minha hora. E nós às vezes somos envolvidos pelo marketing do mercado da religião, onde nós podemos engarrafar a experiência do monte, para tentar vender fuga para as pessoas na terra. Eu sempre digo aqui, na pandemia disse muitas vezes, apesar da fé, e apesar da grande batalha que enfrentamos, e apesar de Deus ser um Deus maravilhoso que faz milagres, eu não posso subir aqui para dizer a você, você nunca mais vai sofrer. Porque Jesus não disse isso. Eu sei que o que eu digo é chato de ouvir, mas eu só posso dizer o que Ele falou, no mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo. Eu não posso impedir que você sofra. Eu posso impedir que você sofra sozinho, isso eu posso. Mesmo que eu não consiga resolver o seu problema, eu posso estar ali do seu lado, te ajudando, chorando com você, carregando a carga uns dos outros e chorando com quem chora, porque é isso que nos faz igreja. E me alegrar quando alguma coisa muito boa e sobrenatural acontecer. Que coisa boa! Nessa manhã, tivemos apresentação de crianças aqui na reunião das 9, e tinha um pai que há 10 dias atrás teve um AVC, 40 e poucos anos, e estava bem aqui. Eu falei, rapaz, é um milagre. Apresentando o filho e passando por uma experiência dessa. E Jesus vem e liberta aquele menino sem fazer fanfarra. Mas nós gostamos da fuga. Nós gostamos da fé que nos faz ETs na terra, que nos faz fugir da realidade para uma realidade paralela, que nem Jesus quis ficar nela fazendo tendas. E o pior é que nós comercializamos isso. Ou melhor, vamos tirar o nós. Isso é comercializado no mundo. E quando nós ouvimos falar dessas experiências, as pessoas dizem, eu gosto de sempre estar no lugar onde o céu desce na terra. Que bom que você gosta. Jesus não quis fazer isso, é só um detalhe, mas você não precisa fazer como Ele. Você pode ser o que você quiser na religião que você inventou. Eu não posso dizer a você o que os discípulos deveriam ter feito ali. Só sei que Jesus disse que eles eram incrédulos e pervertidos.
Não sei se eles foram orgulhosos e por isso não conseguiram expulsar o demônio. Na tela que nós vimos de Rafael, tem uma mulher bem na frente de toda a cena, não sei se você percebeu, de costas. Aí está ela. A interpretação que se dá é que essa mulher se chama Fé, e que Rafael teria representado a fé como aquela que une a realidade caótica com o reino de Deus. E aí eu vou para a última parte desse sermão, dizendo a você, o que é fé? Quando me perguntam isso, eu vou ser bem sincero para você. Existe 1 milhão de respostas prontas, inclusive versículos. Mas eu vou confessar para você, no fundo mesmo, eu não sei. Porque nós confundimos fé com crenças, coisas que nós acreditamos. Essa semana me fizeram uma pergunta sobre como é que eu faço com as promessas que eu recebi para elas se cumprirem. Eu falei, não sei. Não tem nem, que eu saiba, as promessas estão nos profetas do Antigo Testamento que falavam sobre Cristo, então elas já se cumpriram. Elas já se cumpriram em Cristo. E tem as palavras de Cristo sobre o reino vindouro, elas vão se cumprir. Agora, sobre o seu carro, o seu trabalho, o dinheiro que você vai ter, a mala que te viram para viajar, eu não posso falar porque não está na palavra. Vai perguntar para quem te fez a promessa e creia nele. Porque de repente Deus nem faz parte dessas coisas, e você está tão decepcionado com a fé de uma coisa que nem foi Deus que disse. Mas alguém criou um monte cheio de fumaça, acendeu a fumaça e as luzes e disse, Deus está aqui. E orou, gritou, levantou o som, você se emocionou, e você vai vencer, e você vai ter. E Deus está no céu falando assim, rapaz, eu não estou falando nada disso, fala o que está na minha palavra. Mas é muito mais emocionante dizer para você que tudo vai dar certo na sua vida, mas eu não posso. Até porque você já ouviu isso e talvez esteja aqui decepcionado porque disse, Deus não funciona. Não mesmo, Ele não é uma maquininha que eu ponho a moeda da oferta, puxo e Ele faz o que eu quero. Ele é Senhor. Mas eu preciso dizer para você que fé é essa convicção que eu tenho que Ele é Senhor, está comigo e o seu caráter é bom.